Bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, seja os nossos amigos que nos acompanham de forma presencial, bem como aqueles que também nos acompanham de forma online, seja através do Facebook, do Centro Espírita Pátria do Evangelho, também como a rádio comunitária Vida Nova, que retransmite as nossas exposições. E também... Está saindo? E também lembrando que todas as exposições elas ficam gravadas e depois salvas de forma gratuita no YouTube. É só digitar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre da Lei da Igualdade. Só lembrando, né, que as nossas exposições elas são de formas presenciais aos domingos, às 9 horas da manhã, sempre com o tema de O Livro dos Espíritos. Depois, às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, sobre tema livre da doutrina espírita. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes e também com o bazar permanente. E depois, de forma online, às quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Quem tiver interesse, é só deixar um telefone com WhatsApp, que a gente caminha no dia, alguns minutos antes, o link para poder entrar na sala. Então hoje a gente vai falar um pouco vai começar o capítulo 9 do livro 3 da Lei da Igualdade e falar sobre igualdade moral e desigualdade de aptidões. Eles estão nas questões de 803 até a 805. Mas antes da gente iniciar, eu convidaria a todos para que nesse momento, onde quer que nós estejamos, possamos buscar conectar o nosso coração ao alto, esquecer um pouquinho os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas atribulações e buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecidos que somos por mais esse domingo, por mais essa manhã, pela espiritualidade que com certeza tanto preparou e prepara esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, já pudéssemos ser envolvidos nos seus fluidos, na sua energia que advém do alto, e assim, para que ela também possa nos ajudar no compreendimento melhor da lição dessa manhã. Mestre Jesus, crentes na vossa presença, pedimos assim a permissão para iniciarmos então os estudos dessa manhã. Se conosco e abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Então, começando hoje na questão 803, do livro 3, lá do capítulo 9, do livro dos Espíritos, Kardec faz a primeira pergunta dessa manhã. Perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta é sim. Todos tendem, todos caminham para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos. E enuncias assim uma verdade maior e mais geral do que pensais, Ou aquela frase, o sol nasce para todos, Então assim, todos somos criados simples e ignorantes e todos, como ele fala aqui, têm o mesmo fim, Qual que é o fim, Sermos espíritos de luz, Sermos já espíritos próximos à perfeição. Então, é para isso que Deus criou, então para a gente ser perfectível, Então nós vamos avançando, nós vamos evoluindo, com o passar das nossas gerações, com o passar das nossas encarnações. Allan Kardec ele faz um comentário sobre essa resposta. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais, E assim como todos nós somos iguais perante Deus, na sua perfeição, como filhos deles, é lógico, nós temos as nossas individualidades. O que ele quer dizer aqui é que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres para com Deus, E as leis de Deus, elas não mudam, independente do nosso grau de evolução, independente de onde a gente vive, independente de onde eu estou, independente se homem, se mulher, se espírita, se evangélico, se católico, A lei dele é igual para todos e é igual durante todo o tempo, Ela não pode mudar.
Porque se ela mudasse, né, então começaria a ter injustiça, né? Então por que que hoje eu tenho que agir dessa forma se no passado a lei era diferente, né? Então se alguém evoluiu com base numa lei e depois essa lei mudou, né, então não faria sentido hoje eu passar por aquilo que eu passo. Por isso que a lei de Deus ela não muda, ela é imutável, né? Ao contrário da nossa. Então todos os homens são iguais perante Deus, bem como todos os espíritos que habitam a criação. No entanto, é bom raciocinar que nem todos assimilam da mesmas formas as bênçãos que recebem, né? Então, o que ele começa a dizer aqui? O que a gente começa a entender, né? Que apesar de sermos todos iguais, nós estamos em graus diferentes da evolução, né? Assim como se a gente olhar no nosso planeta hoje, existem pessoas, né, como exemplo, de diversas idades, né, e daí todos são iguais, todos são seres humanos, mas alguns têm um pouco mais de conhecimento, alguns têm um pouco mais de bagagem nessa vida material, né. Na vida espiritual a mesma coisa, alguns têm um pouco mais de evolução, outros têm um pouco menos de evolução, alguns conseguem entender melhor esses desígnios de Deus, outros ainda estão um pouco mais atrasados, mas Deus trata e Deus age igual para com todos. Cada criatura se encontra em uma faixa da vida diferente, e quem as coloca nessa diferença é o tempo, né? Então, assim, com o passar do tempo, é lógico, também eu preciso buscar essa evolução, eu preciso também buscar essa minha melhora, eu preciso buscar tanto a minha evolução intelectual quanto a minha evolução moral, né? Então não é o tempo que determina isso, mas é a forma como eu busco evoluir. Não fomos feitos todos de uma só vez. A criação tem sua marcha em passos sucessivos, né? Ou seja, nós somos criados constantemente, né? E para sempre, né? Então Deus está sempre criando, seja mundos, seja espíritos, né? Cria todos de forma iguais e espera que todos evoluem, né? Que esse é o único fim que nós temos. E daí, como que eu faço a evolução é que é o livre-arbítrio, né? Então eu posso evoluir de maneira mais rápida, acertando mais no grau de amor, no grau de amizade, no grau de caridade, no grau de perdão, ou eu posso estacionar um pouco mais e ficar ali errando o tempo que eu quiser, né? Ao passo que quanto mais eu erro, mais eu fico parado, né? Quanto mais eu avanço, mais eu evoluo. Então depende exclusivamente de cada um de nós. As idades espirituais são diversas, pois Deus não para de criar e ainda continua criando mundos, sóis e alma. A maturidade, ela é gradativa, né? Então, por exemplo, a idade de Jesus, né, ela pode ser muito maior do que a nossa já pelo grau que ele está. Ou ele pode ter avançado de uma maneira mais rápida. Depende da forma como ele agiu na sua vida, da forma como ele praticou. A gente sabe, ou melhor, tem ideia de que ele foi criado muito antes do que nós, porque ele já ajudou na construção desse mundo, por exemplo, né? Então, esse mundo que tem alguns milhões de anos, né, naquela época ele já era um espírito perfeito, ele já era um espírito que ajudou nessa sua criação, né? E com certeza, se ele chegou nesse grau, é porque ele também habitou mundos primitivos, mundos de prova e expiação, e se ele ali habitou, então ali também já existiam espíritos perfeitos ou espíritos de luz que ajudaram naquela construção, né? Então a gente não sabe quando começou essa criação, mas nós sabemos que ela é perpétua e ela é imortal, né? Ela vai se criando, Deus vai criando constantemente. Todos somos iguais e a lei da reencarnação na Terra prova essa verdade, vestindo o espírito de novos corpos, o quando for necessário para o devido despertamento. E daí a gente começa a enxergar, né, já no nosso planeta, né, ou ainda no nosso planeta de prova e expiação, que existem espíritos de diversas idades e de diversos graus de evolução. Espíritos já jovens que têm uma evolução moral muito grande, que a gente consegue ali entender que aquele espírito de fato sabe o que está falando, de fato sabe o que está fazendo, que ele já busca ali trazer uma paz aonde ele está, e às vezes espíritos já de longa idade material e que ainda continuam
patinando, que ainda continuam errando. E o contrário também, né? Espíritos de tenra idade, que vêm ainda de forma muito agressiva, que vêm ainda de forma muito imatura, e espíritos já de mais idade, falando materialmente, né? Que já traz ali um conhecimento, que já traz ali uma paz, né? Então não é o corpo do espírito, não é o corpo material que faz com que eu entenda a evolução, mas assim é o espírito, né? A idade dele, é a evolução dele. É bom saber que todos os homens são submetidos à lei da natureza, mas nem todos os espíritos. Aonde chegou a pureza espiritual, a vida se processa em outra faixa da vida. No entanto, é bom que se compreenda que Deus tem o mesmo amor para todas as criaturas, né? Então, essa lei hoje natural que nós temos aqui, essa lei da matéria, essa lei desse planeta, ela se aplica para pessoas que habitam nesse planeta, né? Para outros espíritos que já habitam mundos de uma pureza maior, a lei material lá era diferente daqui, né? A essência material lá, ela é diferente daqui, né? Ali já é um mundo mais desmaterializado, por assim dizer, enquanto aqui ainda a gente está muito preso nessa matéria, na vida material, né? No corpo em si, por assim dizer. Mas é bom que se compreenda que Deus ama todos de forma igual, né? Todos os seus filhos da mesma maneira. Então, nessa questão 803, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Então, sobre essa questão de que todos nós, de fato, somos únicos, né? Únicos, porém, buscando o mesmo caminho, buscando o mesmo destino, buscando o mesmo fim, que é sermos espíritos de luz. E depois ele vai falar um pouquinho na 804, ele vai começar a falar sobre a desigualdade das aptidões, né? E daí Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então, alguns são mais aptidões para matemática, por exemplo, outros para engenharia, outros para leitura, outros para esporte, outros para música, para arte, né? Por que não têm, então, todos as mesmas aptidões? E daí a resposta é: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vives há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade do grau da experiência alcançada e da vontade com que obram, com que trabalham. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhe dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo, né? Então a resposta é um pouquinho longa, né? Mas o que ele quer dizer aqui de uma maneira bem resumida, né? Assim, depende muito, essas aptidões Deus não dá, né? Então assim, eu não sou o que eu sou hoje porque Deus me fez assim, né? Eu sou o que eu sou hoje, eu aprendi o que eu aprendi hoje, nós aprendemos o que nós aprendemos hoje, o que nós temos hoje, por conta de que nós fomos atrás, por conta do nosso merecimento, por conta daquilo que eu busquei, por conta daquilo que eu estudei, por conta daquilo que eu pratiquei, né? E assim é cada um de nós, né? Então, se eu acerto, o mérito é meu, e se eu erro, o mérito é unicamente meu também, ou melhor, o desmérito, né, é unicamente meu. Então, não é Deus quem faz a gente do jeito que nós somos, né? É nós que buscamos aquilo que nós queremos ser, né? Lembrando que o único fim nosso é sermos espíritos de luz. A forma como eu vou chegar lá, o caminho que eu vou trilhar, depende exclusivamente de cada um de nós. Então Deus, sendo justo, criou todos iguais com as mesmas aptidões, com os mesmos fins, com os mesmos meios de adquirir, com os mesmos meios de buscar, né? Se Deus já tivesse sido criado Jesus
perfeito ou de luz como ele é hoje, que mérito teria Jesus? Né? Se ele já foi criado assim, se ele nunca errou, se ele nunca teve que passar por nenhuma prova, se ele nunca teve que passar por nenhuma expiação, se ele nunca teve que aprender nada de novo, né? Então ele não teria mérito nenhum, né? Ao passo que se ele chegou aonde ele está hoje por mérito dele, por buscas dele, ele consegue entender também o que cada um de nós passa. Ele consegue entender o porquê erramos, e consegue entender o porquê patinamos, o porquê não evoluímos, ou porquê evoluímos de maneira ainda devagar, porque ele também já passou por isso. Então as desigualdades que se veem existem porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros, né? A nossa evolução, ela é solitária, né? Ela é individual, né? Mas eu evoluo de maneira em sociedade, né? Porque cada um ajuda o próximo. Então aquilo que falta em mim, eu busco no meu companheiro. Aquilo que sobra em mim, esse companheiro busca em mim. Então aquilo onde eu acerto, ele pode me usar como exemplo e também seguir. Aquilo em que eu erro, ele pode também me usar como exemplo e parar de cometer os mesmos erros, né? Então a evolução, ela é individual, mas a gente vive em sociedade, para cada um poder ajudar e se espelhar no outro. Toma-se necessário que compreendemos essas diferenças pela maturidade aqui do espírito, né? Não da espírito, né? Então, conforme o espírito vai se evoluindo, ele vai ali aprendendo, ele vai ali transformando o meio em que ele vive, né? Como que ele transforma? Com exemplos, com ensinamentos, deixando de errar, né? Deixando ali de cometer maldade e servindo como exemplo para o próximo. Então as aptidões diferentes não são doadas por Deus a uns e a outros não. Nós recebemos os dons e temos que desenvolvê-los. Se se precisa de algo que só o próximo pode proporcionar, é porque ainda se carece do desenvolvimento de certos dons, né? Usando um exemplo bem pequeno, assim, bem material, né? Eu não sei plantar, né? Mas eu preciso comer arroz, mas eu não sei plantar arroz, né? Então alguém tem essa aptidão para ir lá e plantar, né? Eu não sei nem colher arroz, alguém tem aptidão para ir lá e colher, né? Talvez numa outra existência eu tenha trabalhado daquela forma, hoje eu trabalho numa outra profissão, por assim dizer. Então esse é um exemplo puramente material, e assim também é do ponto de vista moral, né? De repente eu não sei perdoar, né? Talvez eu não saiba mesmo perdoar, né? Mas eu começo a me espelhar em grandes espíritos que têm esse exemplo, né? Sejam através das obras, sejam através dos exemplos, e ali eu começo a entender como é que se pratica o perdão, né? Eu sei perdoar lendo livros, né? Então eu sei como é que funciona, mas eu sei de fato vivenciar aquilo, né? Eu sei amar de repente lendo os livros, mas eu sei de fato amar, né? Daí a hora que eu começo a ver esses exemplos desses espíritos, eu começo a tentar me espelhar neles e talvez ali começar também a melhorar um pouquinho a minha vida, né? Então aquele espírito que assim vive, não foi Deus que criou ele assim, né? Foi porque ele perseguiu aquele caminho. Se todos já tivessem seus dons despertados, o egoísmo e o orgulho poderiam se alastrar com mais facilidade nos corações. Porém, as aptidões são diversas e sempre nos falta algo que encontramos em outros. Eis porque vivemos em sociedade. Mesmo o egoísta não deseja viver isoladamente, e o orgulhoso quer estar sempre rodeado de admiradores, né? Então, mesmo nas nossas ainda inferioridades, a gente também busca essa vida em sociedade, né? Ainda que de uma maneira ruim, né? Às vezes, né? O orgulhoso para poder se mostrar, né? O egoísmo o egoísta para poder falar que é melhor que os outros, né? Mas ainda assim, a vida em sociedade se faz presente. O progresso só acontece com os homens vivendo então em sociedade. Um cientista precisa de todos aqueles que o rodeiam para suas devidas experiências. Assim acontece em todos os segmentos da comunidade. Ninguém pode viver sozinho, nem os animais e nem as plantas, né? Então nós precisamos desse mundo, né? Nós precisamos dessa vida material para poder aqui exercitar de fato aquilo que nós aprendemos, né? Seja nessa vida, seja em vidas passadas, seja também na erraticidade, né? Então aquilo que nós aprendemos como espírito, nós precisamos vivenciar nesse plano material.
E as aptidões diferentes obrigam os seres humanos a viverem em conjunto. No entanto, em se reunindo, pode haver e sempre há posicionamentos que geram inimizades, e para tanto é necessário que se busquem recursos no Cristo para apaziguar os ânimos, né? Então, aqui também é uma forma de a gente poder enxergar aquilo que eu estou fazendo para o próximo, né? Então, assim, o que de fato eu preciso fazer? Qual que é a minha prova nesse mundo? Qual que é a minha missão aqui, né? Todos nós temos a nossa missão. E aqui não encaram missão, né, como, por exemplo, a missão de Chico Xavier, a missão de Cristo, né? São missões grandes, né? De repente, a minha missão é transformar a minha família, transformar uma pessoa, um amigo, deixar aquela pessoa um pouco melhor, né? São pequenas missões que nos são dadas no nosso dia a dia e na nossa trajetória para que a gente possa, de fato, transformar aonde nós vivemos em algo melhor, num planeta melhor, né? Ali numa sociedade, numa casa melhor. Quem na Terra não precisa dos outros reinos da natureza para viver, eles nos ofertam tudo o que podem, sem preço estipulado, né? Então, eu sempre costumo brincar, né, que o ser humano é o único ser vivo no planeta que paga para viver aqui, né? Todos os demais seres vivos daqui não precisam pagar, né? Eu preciso pagar para ter minha casa, preciso pagar para ter meu alimento, né? E a natureza dá tudo, né? Então, o animal que ali vive, ele não precisa pagar para viver ali, né? E a gente ainda precisa, né? Mas por quê? Porque nós somos seres que estamos tentando melhorar, e daí nessa tentativa de melhora a gente acaba um pouco deturpando o nosso planeta, né? Nós somos os únicos seres vivos também que destroem o meio em que vive, né? E nós nos consideramos como seres racionais ou seres evolutivos, né? Então, para resumir, todos os homens têm as mesmas aptidões. As diferenças que se observam é que uns já despertaram e outros ainda estão dormindo, mas na verdade todos eles serão despertados pela força do progresso, acionado pelas mãos do tempo. Uma hora a gente vai cansar de ficar parado, uma hora a gente vai cansar de sofrer, uma hora a gente vai cansar de errar, e daí a gente vai começar a evoluir, talvez de uma maneira um pouco mais rápida, né? Ou vamos começar a dar passos um pouquinho maiores. Deus criou todos iguais. O que ocorre é que uns estão ainda nascendo, outros já estão na juventude e outros já estão adultos. Quem tem olhos de ver, que observe e analise essas diferenças, né? Então a gente começa a enxergar e começa a entender o porquê que o próximo age daquela forma, e daí eu entendo, né? Então assim, nem sempre eu posso concordar. Então se ele age de uma maneira boa, eu posso entender e me espelhar nele, e se ele age de uma maneira tão boa, eu posso entender e não concordar, mas eu posso de repente tentar ajudá-lo a ser um pouco melhor. E na última questão dessa manhã, na 805, Kardec pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Então, passando de um espírito daquele mundo superior e vindo habitar aqui, ele ainda continua sendo um espírito superior? Em resumo, a pergunta é essa. E se a gente olhar o exemplo máximo que é Jesus, a resposta ela fica clara, né? É sim, né? Então, sim, já temos dito que o espírito não progrediu, que progrediu não retrocede, ele não atrasa, ele não volta para trás. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro, um corpo mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, Jesus, Cristo, ele não deixou de ser um espírito de luz porque habitou o nosso planeta, porque aqui reencarnou como missão. Pelo contrário, ele teve um trabalho muito grande para poder diminuir toda a sua luminosidade, para poder diminuir ali toda a sua grandeza, mas o diminuir não quer dizer ficar pequeno, é diminuir a sua luz, diminuir ali a sua luminosidade, para poder habitar esse planeta, para poder aqui reencarnar, mas isso não o transformou, isso continua, isso sempre, Cristo sempre foi, e sempre será Cristo, A partir do momento que ele atingiu aquele grau, ele não volta. Aquilo que nós aprendemos, nós não esquecemos, Kardec faz um comentário que assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação,
mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, as faculdades adquiridas pelas almas não são esquecidas em tempo algum. Mesmo que estas voltem à carne pela lei da reencarnação e não possam expressar seus valores com toda a plenitude, por provocações ou opções, elas guardam no centro da vida o que aprenderam por experiências. Então, quando a gente volta para o plano material, né, que nem estamos agora, aquilo que nós aprendemos no passado, às vezes pode ser bloqueado, né, para que eu possa passar por provações diferentes, ou que eu possa passar por experiências diferentes, ou que eu possa aprender e desenvolver aptidões diferentes. Mas quando eu volto para o mundo espiritual, né, ou quando eu durmo, ou quando eu estou em transe, né, aquelas faculdades, aquilo que eu aprendi, elas voltam para o espírito, né? A hora que eu volto para o corpo material, algumas delas são bloqueadas. Isso depende muito, é óbvio, da evolução de cada um. Se a gente falar que Jesus teve bloqueio quando aqui reencarnou, é mentira, né? Porque ele já está ali num grau de evolutivo muito grande. Então ele não precisava ter esse bloqueio, até mesmo porque ele não tinha nada para provar, né? Ele tinha uma missão para dar. Então é diferente, né? Mas no nosso caso, esses bloqueios se fazem necessários, né? Como é que às vezes eu vou ali voltar a conversar com meu irmão e tentar apaziguar de repente algum erro do passado, se eu lembrar, por exemplo, aquilo que ele cometeu ou o que eu cometi com ele numa vida passada, né? Então às vezes esse bloqueio se faz necessário por conta disso, né? Ainda que tenha aquele sentimento que fica bem no fundinho de que eu nunca vi aquela pessoa e eu não gosto dela, né? Mesmo nunca tendo visto, isso com certeza vem de uma vida passada. Assim como o contrário também, né? Nunca vi uma pessoa e ali tem uma afinidade muito grande com ela. Também, muitas vezes essa afinidade ela vem do passado. Não existe regressão do espírito. O que dá a impressão de recuo é o fato de que ele veste uma roupa carnal, deformada pela sua própria escolha e exigência kármica. Pode, bem assim, reencarnar em mundos inferiores, com a tarefa de ajudar aos que ali se encontram em estado de sono. Os superiores têm o dever universal de dar as mãos a quem se encontra na retaguarda, né? Então a gente pode, às vezes, ver um espírito ali com uma matéria, com um corpo, às vezes deformado, né? Às vezes ali com vários problemas, e aquele espírito ser um espírito melhor que nós. Ser ali um espírito que trouxe, né, que veio naquele corpo, de repente trazer um exemplo, trazer uma missão, né? Divaldo conta uma história sobre isso, né? De um espírito que ele nasce num corpo de uma criança com bastante doença, né? E aquele corpo ele sofre muito, né? Aquele espírito naquele corpo sofre muito, né? Porque é uma doença que não tem cura e que não tem nenhum medicamento, nenhum remédio que faça com que aquela dor cesse, né? E aquele espírito já nasce naquela situação, ele abriga aquele corpo, né? Aquela pessoa na sua casa, e aquele espírito ele começa a crescer, naquele corpo começa a crescer, mas logo ele morre, né? Ele não chega a ser um adulto, né? Ele morre bem antes disso, né? E Divaldo pensa consigo mesmo, né? Nossa, o que um espírito fez para nascer num corpo tão judiado, por assim dizer, né? Com tamanhas dores, né? Com tamanho sofrimento, né? O que será que ele fez no passado para poder sofrer tanto assim, né? E quando ele está pensando nisso, envolvendo aquele espírito em oração, né? E aquele espírito já prestes a desencarnar, Joana de Ângeles o leva para acompanhar o desencarne. E quando sai dali aquele espírito, ele vê que é um espírito de uma luz muito grande, né? E daí Joana de Ângeles fala para ele que aquele espírito não precisava habitar nenhum corpo material já no planeta Terra, que ele já estava num mundo melhor, mas ele veio naquele corpo para que aquele corpo pudesse depois servir para os cientistas, né, para a medicina usar aquele corpo
que o espírito deixou para tentar buscar algum medicamento, para poder ali desenvolver algum medicamento, para servir de objeto de estudo, né? Então precisava alguém nascer com aquela doença e veio um espírito já que não precisava mais estar aqui, né? Então olha ali, isso é uma missão, né? Então a gente olha aquele espírito, assim, aquele corpo, assim como o Divaldo fez e pensa, nossa, o que será que ele fez de ruim? Né? E ao contrário, né? Ele veio ali servir como missão. Então o espírito, ao passar do mundo superior para o inferior, ele sempre conserva a sua superioridade, mas nem sempre pode expressá-la no seu todo, nas suas andanças como mestre e guia. Todavia, o que ele adquiriu, isso ele nunca perde e ninguém toma. É conquista dos seus esforços individuais. É tesouro divino que a eternidade sabe conservar em seu coração, né? Usamos o exemplo de Jesus, né? Então ele sabia tudo, mas ele não podia aqui ainda nos trazer todos os ensinamentos, né? Deixou diversos deles, né? Aos quais uns, ou a grande maioria, ainda temem não aceitar, ainda temem não seguir, né? Exemplos simples como de amor, de caridade, de perdão, né? E a gente ainda insiste em não seguir, mas não disse tudo o que precisava dizer, né? Por quê? Porque não sabia? Não, porque nós ainda não estávamos preparados para ouvir. E à medida que a gente vai evoluindo, aqueles ensinamentos eles também vão se transformando, eles vão se aprofundando. E eu vou entendendo cada vez mais, ou vou tentando entender cada vez mais o que Jesus quis dizer. Num exemplo bem singelo, quando você sai em busca de alguém que se interessa a proteger em cadeias, hospitais ou outros lugares onde há muitas provações, não se perde os valores morais e espirituais. O que se passa com os espíritos benfeitores que descem de planos superiores para nos assistirem nas nossas necessidades, né? É o que se passa, né? Então, quando eu vou no hospital ajudar alguém, eu não vou ali ficar doente, né? Eu não estou na mesma situação daquele doente, né? Eu vou ali simplesmente tentar ajudar. Então, esse é um exemplo que ele fala bem singelo. Quando esses benfeitores espirituais vêm no nosso planeta para nos dar exemplo, para nos dar ensinamento, eles não descem no mesmo grau de entendimento nosso, né? Eles não se machucam da mesma forma como nós nos machucamos. Eles não se envolvem da mesma forma como nós nos envolvemos com a matéria. Eles simplesmente vêm trazer esses exemplos. E para finalizar, se sabemos que nada perdemos do bem que adquirimos, então qual o nosso dever? Trabalhar para despertar novas aptidões e exercitá-las onde quer que estejamos, em forma de caridade, onde não falte o amor ensinado pelo Mestre Jesus de todos nós, né? Jesus, pelo Divino Mestre de todos nós, Jesus Cristo, né? Então, esse é o nosso dever, né? Então, é trabalhar para despertar novas aptidões, para nos melhorarmos, para nós evoluirmos e, consequentemente, para evoluir o mundo aonde nós habitamos, para evoluir pelo menos aonde eu vivo, né? Pelo menos no entorno da onde nós vivemos, né? Então, isso que a gente tinha para passar essa manhã. Então, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Agora a gente vai então para os passes presenciais, onde nós convidamos os médiuns passistas a tomarem a câmara de passe e depois voltamos para o salão para a prece de encerramento, né? No mais, muito obrigado pela atenção de todos.